eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado nos últimos cultos, basicamente todas as vezes, sobre construir relacionamentos fortes. E uma das coisas que tem me motivado a abordar logo de início é o fortalecimento da individualidade. A capacidade que as pessoas têm de estabelecer um domínio próprio, um controle de suas emoções, se tornar o máximo possível senhor delas e não escravo dessas emoções. Habilidosos para, no máximo e num ápice de provocação, controlar, certo? Suas emoções, para filtrar aquilo que sai de sua boca, evitar o máximo possível reagir e sempre responder. A diferença entre uma reação e uma resposta é apenas o autocontrole. Pessoas que reagem sem filtro. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, já aconteceu. O que é isso? Isso é a falta de controle, de domínio, de governo. Estou falando disso desde que falei sobre Sol e Lua em Gênesis, logo no início da criação. Mas hoje eu parei para olhar a vida de José um pouco mais de perto. E dá pelo menos para pregar só nessa temática de fortalecer o autocontrole, pelo menos umas 10 ou 15 mensagens sobre este moço. Mas eu queria fazer uma reflexão com você bem superficial hoje. Gênesis 37, versículo 2. Coloca para mim, por favor. Enquanto colocam aqui, pastor, como vai ser o Natal, né? Nós estamos mudando o modelo dos nossos anúncios, por isso eles não passaram aqui hoje. Bom, nós não vamos ter culto no sábado, não há culto, aquele culto do sábado, domingo, que seria a comemoração. Nós não vamos ter no Natal, ok? Você passe com a sua família e no domingo, dia 25, nós vamos ter 2 cultos normais, 15 para as 5, certo? 15 para as 18 e às 20 horas. No ano novo, aí sim, nós vamos ter o culto da virada. Vocês vão ver um anúncio depois, começando às 22 horas, terminando, certo? 00:30, vamos ficar assim, para ficar mais fácil. E então, no domingo, dia 1º, já que já tivemos um culto de virada, nós vamos ter apenas este culto, o culto mais cedo, ok? Então, no domingo, dia 1º, não haverá o culto das 20, tá certo? Então, assim vai ser o nosso modelo. Bom, vamos lá, diz assim o texto: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, nós temos algumas informações muito importantes nesse texto, acerca desse personagem bíblico, um dos grandes homens da Bíblia num todo, mas principalmente no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. José é um cara extraordinário. Nesse versículo aqui, nós temos diversas informações. A primeira é quando a história dele entra em cena. Quando as coisas começam a acontecer na vida de José. É muito precoce, é muito cedo. Quando nós olhamos a cultura cuja qual ele está inserido, um homem se tornando, e tomando a maioridade, numa idade mais avançada, ok?
nós vemos que aos 17 anos de idade, as coisas começam a acontecer na vida deste rapaz. 17 anos, ele já tem por profissão o pastorado. Ele é pastor de ovelhas. É importante observarmos que nessa ocasião, ele é o filho mais novo. Ele está ao lado das referências. Seus irmãos, todos mais velhos, encabeçados por Rúben, certo, que é o primogênito de Jacó. É importante entendermos que José já nasce num ambiente estabelecido, e ele não é muito bom. Nós vemos esse texto terminar que há uma má fama, há um comportamento incorreto. Esses rapazes não seguem as instruções, eles não cumprem os protocolos estabelecidos por seu pai, tanto nas orientações de seu pai, quanto na obediência a Deus. Ou seja, a história de José, ela talvez esteja bem colocada hoje para nós, onde as coisas estão começando cedo demais. Onde cedo demais precisamos tomar as responsabilidades de nossos atos, talvez não as obrigações. Porque a minha geração, ela se fortaleceu de uma tal forma que ela facilitou a geração de vocês. Vocês não sabem o que é comer carne uma vez por semana, certo? Vocês não sabem o que é não ter acesso a um Danone, a um sorvete, a uma Coca-Cola. A geração de hoje não sabe o que é isso. Provavelmente aqui quase todo mundo come carne quase todo dia. Pode não ser a melhor carne do mundo, mas é. Tá certo? Você tem muitas coisas que a nossa geração anterior construiu e ofereceu a vocês. Mas inevitavelmente vocês têm que lidar com as responsabilidades das ações. As referências estão aí, é importante você olhar isso. E cabe a você definir o que você vai copiar, o que você vai modelar, como você vai se comportar. Porque as referências estão aí, boas e ruins, perto e longe, sempre estiveram. É importante você entender que esse camarada é o filho mais novo, que está olhando para uma equipe de nada mais, nada menos, 10 irmãos. Ele é o 11º, Benjamim ainda vai nascer, e Diná, uma menina. Então 10 rapazes precedem José, com um comportamento incorreto, com uma postura que não é das melhores, influenciando um garoto ainda em formação, de 17 anos, trabalhando junto com este garoto. Ou seja, José, ele vai conviver neste ambiente de corrupção, neste ambiente tóxico, com 17 anos de idade. Talvez isso deformaria você, talvez isso criaria problemas para você, mas para ele não. Ele conseguiu sobreviver às referências negativas. Porém, José não é perfeito como ninguém. José tem uma postura que talvez não seja uma postura muito legal. É muito legal nós falarmos da má fama dos outros, mas neste versículo eu também encontro algo que me dá direito a não falar tão bem de José assim, a sua postura de denúncia. Nesse texto nós já vamos começar a descobrir que os irmãos também têm motivos para não gostar dele, porque ele é alguém que leva a fofoca, ele é alguém que leva informações negativas. Eu não vejo em nenhum texto bíblico que este garoto de 17 anos tenha confrontado seus irmãos pelo comportamento negativo. Talvez porque não se sentia em autoridade, eu entendo perfeitamente.
Mas ele vai para casa e conta para seu pai que seus irmãos estão com comportamento incorreto. Então, diga-se de passagem, os irmãos de José não precisam que ele sonhe para ficar com raiva dele. Às vezes nós olhamos para alguém contando uma história a nosso respeito, ou a respeito de alguém, e nós não paramos para pensar que por mais certo que alguém esteja ao olhar alguém fazendo uma coisa errada, nós precisamos também dar uma olhada na nossa postura no que diz respeito a isso. Ele vai para casa e conta para Jacó: ó papai, Rubem está vacilando, Judá não está indo bem, Isacar está com problema, Zebulun está fazendo isso, Gade faz isso, Azé faz dessa forma, Simeão faz desse jeito. Então pare e pense. 17 anos de idade, um menino trabalhador, é verdade. As referências são seus irmãos, elas não são boas, e sua postura é uma postura de denúncia. Ele é aquele tipo de gente que não aguenta ficar quieto se vê alguma coisa de errado. Não tem nenhum problema nesse modelo, o denunciante. Só não queira a admiração dos outros quando você expõe o problema das pessoas. Tá certo? Não estou dizendo que você está errado de falar. Eu estou dizendo que não vão te apreciar. Então pare de querer que as pessoas gostem de alguém que fale o que os outros. As pessoas estão preparadas para ouvirem o que quer e não o que precisam. Quem fala para o outro o que ele quer ouvir, provavelmente vai ser muito amado. Mas quem fala para o outro o que ele precisa ouvir, pode saber que não vai ser amado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que ver as coisas erradas e ficar quieto? Não, você tem que continuar denunciando, mas ser maduro o suficiente para saber que as pessoas não vão gostar de você e pronto. Isso torna você uma pessoa bem resolvida. Eu faço desse modelo, certo? Faço com amor, com respeito, mas eu denuncio, ok? E se as pessoas não vão gostar de mim, elas não vão gostar de mim por uma postura cuja qual eu aprovo em mim. E se você não precisa da aprovação dos outros, não se preocupe com a crítica deles. Se preocupe com a crítica daqueles cuja qual você precisa de aprovação. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. A história dele vai piorar um pouco neste versículo. Capítulo 37, verso 3. Dá uma olhada no texto. Israel, seu pai, Jacó, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de você entender. E Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e ele fez uma túnica de várias cores. Preste atenção. Os irmãos dele já não gostavam muito dele, por quê? Porque ele fazia, pode falar, isso, fofoca, só para você não esquecer. Depois você troca outra mensagem quando você for falar para alguém, senão você acaba fazendo fofoca do José. Certo? Mas os irmãos não gostavam dele porque ele falava dos erros dos irmãos. Mas esse texto piora. Além de levar má fama dos irmãos para o pai, José tem algo nesse texto que dói demais. Aliás, duas coisas. Primeiro, a atenção e o amor. José vê canalizado para ele, e também não é difícil de explicar, é só você olhar a história de Jacó. Ele casou com Bila por engano, porque para mim tinha tomado uns graus. Não tem lógica, não tem lógica. O cara trabalha 7 anos para casar com a dona, enfia um outra na tenda e ele não vê. No mínimo 7 anos trabalhando no dia da festividade, o cara tá doidão, maluco. O vinho era permitido, símbolo da alegria.
Ele falou: meu irmão, depois de 7 anos trabalhando para pegar essa dona, eu vou comemorar. Encheu a cara. O sogro malandro trocou a mulher. Pegou a Raquelzinha e tirou de cena e enfiou a Lia. Tinha um olho para arquibancada, outro para geral. Lia era meio bagunçadinha. E ele casou com ela por engano. E eu fico me perguntando como é que um cara... Ela não era nem irmã gêmea. Como eu disse, não é tão difícil de entender se você olhar. Mas tinha algo que era horroroso aqui. Jacó deu a José algo que nenhum de seus irmãos tinha. Preste atenção. Seja franco, por que você acha que Caim matou Abel? Você acha que Caim matou Abel porque Deus não aceitou a sua oferta? Não. Aliás, se Deus tivesse rejeitado a oferta de Caim e rejeitado a oferta de Abel, não haveria inveja. O problema é que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro. O que feriu Caim não foi ver o fogo não descer sobre o seu altar e sobre a sua oferta. O que feriu Caim foi ver o fogo descer na oferta do Abel. Preste atenção aqui, gente. O tempo inteiro você vai viver uma vida onde pessoas têm coisas melhores que as suas. Elas podem comprar num dia o que você não tem dinheiro para comprar uma vida inteira.